Bom, que rufem os tambores, que o tio pastor tá na área. Gente, tio pastor quebra tudo. E quebra tudo em português, em inglês, nas nações. É um homem de Deus, que Deus tem usado, tanto ele quanto a Adriana, sua esposa, para ser acalento para o nosso coração. Muitas vezes a gente dirige lá para comer um pão de queijo, chorar, pegar café, precisando ir lá, né? A gente chega lá com uma lista de perguntas para ele ir respondendo e nos ajudando. Então, muito obrigada, tio pastor, que o senhor possa ser usado aqui na nossa casa aqui, na casa do Pai. Amo você, pastor. Aleluia. Boa tarde, igreja. Povo lindo de Deus. Coisa gostosa podermos estar aqui na presença do Senhor, amém? Estava falando com o Henrique, Natália e Jamal, falei, eu tô bem calminho hoje, né? Acho que a gente vai tirar um tempinho conversando essa tarde aqui. Porque eu estava tentando processar tudo o que está acontecendo e, primeiro para mim, captar, entender esse momento do que Deus está fazendo aqui nessa nação. E já confessando para vocês que, quando estava no Brasil, uma das coisas que eu coloquei como condicional diante de Deus, eu disse... Porque nos últimos anos sem Vinhedo, nós vivemos um tempo muito precioso de crescimento, de colheita, de milagres, de manifestação do Senhor. E nós sabemos que não existem nações impossíveis, mas cada nação tem o seu nível de dificuldade. E eu orava e dizia, Deus, permita-nos experimentar, em termos de igreja, em termos de comunhão, em termos de reino de Deus, em termos de salvação, de ação do Senhor, também naquela nação, por mais que as notícias não sejam muito boas dentro desse aspecto, né? E eu confesso que Deus tem me surpreendido. E a minha expectativa aumenta cada vez mais em relação àquilo que eu creio que Deus vai fazer nessa nação, aqui em Montreal, no Quebec, em Ottawa, em Ontário e em todas as províncias. Amém? Diga para o seu irmão, esse é só o começo. Muito bom estar cercado de tantos irmãos preciosos aqui. Pastores queridos, conforme o Kiko já colocou ontem, alguns que têm nos feito recordar momentos tão preciosos, como algumas canções do Guilherme. Na minha adolescência, quando me converti, fui tanto abençoado, e poder cantar ontem e retornar alguns anos atrás, isso é precioso demais, porque através disso Deus fala de uma forma tão intensa que você não faz ideia. Quando ele começou a puxar ontem, quero louvar-te sempre mais e mais, meu Deus, eu voltei lá na minha cidade, no grupo de jovens, cantando essa canção, na igreja, nas ruas, nas praças, e isso é muito bom, porque junto com essas lembranças vem também a confirmação de tudo aquilo que Deus disse lá atrás e está fazendo aqui hoje. Amém, queridos? Está tudo muito bom. Estaria um pouquinho melhor se a minha esposa estivesse aqui, não? Mas ela está lá orando por nós. Amém? Mas estou vendo aqui esse povo lá de Oro, aqui, olha aqui, ó. Eita! Gente, desculpa, mas eu sou bairrista, tá? Esse povo de Oro aqui é lindo demais, hein? Abra sua Bíblia comigo em 2 Reis, no capítulo 6, do versículo 1 ao 7. 2 Reis 6, de 1 ao 7. Quem achou e pode dizer amém? Amém. Não tem problema se a sua versão for diferente. A gente se ajusta aqui no entendimento do significado. E eu creio que vai facilitar também para quem está na tradução. Nós estamos tendo tradução para o inglês e francês, é isso aí? Então eu vou ser bem objetivo para te ajudar, porque eu sei o quanto é difícil muitas vezes
né, dependendo do que se fala, traduzir para uma língua e para outra. Mas a gente vai trabalhar junto aqui e o Senhor vai nos ajudar. Segundo Reis 6, de 1 a 7, diz assim: os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Vamos ao rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco de árvore para construirmos ali um lugar de reuniões. Eliseu disse: podem ir. Então um deles perguntou: não gostaria de ir com os teus servos? Sim, ele respondeu. E foi com eles. Foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água e ele gritou: meu senhor, era emprestado. O homem de Deus perguntou: onde caiu? Quando o homem lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e o jogou ali, fazendo o ferro flutuar, e disse: pegue-o. O homem esticou o braço e o pegou. Curva sua cabeça mais uma vez. Pai, te agradeço por estar nesse momento tão precioso, nessa comemoração, juntos como família, porque esse é o sentido, é o sentimento que há nos nossos corações, de que estamos aqui como igreja do Senhor reunida nesse lugar, para exaltar o Teu nome. E eu sei, desde ontem, através das lembranças da palavra que o pastor Frank trouxe, o Senhor começou a provocar os nossos corações, a nos instigar, a nos ativar por coisas maiores, Pai. E nessa tarde eu também entendo que de alguma forma o Senhor quer acrescentar algo, o Senhor quer nos falar algo, o Senhor quer nos abrir os olhos para que nós possamos enxergar a realidade do Teu plano e propósito nas nossas vidas como indivíduos e também nas nossas vidas como parte de um corpo local e como parte do Teu corpo aqui nessa nação. Espírito Santo, olha para as nossas limitações e naquilo que a gente tem dificuldade de entender, de compreender, desenha para nós, desenha. Por gentileza, Espírito Santo, eu te peço nessa tarde, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, esse texto é um texto clássico do Antigo Testamento. Todos nós conhecemos um pouco do ministério do profeta Eliseu, que foi o sucessor de Elias, e a maneira como Deus o usou para chacoalhar o povo de Israel, a nação de Israel, e a porção dobrada que estava sobre Eliseu. E por ser um homem de expressão com ministério profético tão intenso, é muito natural que naqueles dias houvessem discípulos, homens que o acompanhavam e que, de certa forma, queriam entender o que Deus estava fazendo através da vida dele. E por conta disso, a gente encontra esse grupo dos filhos dos profetas, que muitos classificam como uma escola de profetas que haviam naqueles dias, que, na verdade, já se remete desde os dias do profeta Samuel. E nessa escola de profetas, obviamente, por ser Eliseu um profeta de expressão, mas, principalmente, nessa escola se ensinava a importância de resistência a um sistema idólatra, um sistema que andava na contramão do conhecimento de Deus. Mas, por ser uma escola de profeta, obviamente, todos eram ensinados nessa arte de capturar o coração de Deus, que vinha através de discernimento, e também onde a música era um fator muito importante na escola de profeta, para que pudesse, de alguma forma, criar um ambiente para que a glória do Senhor pudesse fluir no meio deles. Mas a questão é a seguinte, eles, nesse momento aqui, no ministério de Eliseu, juntamente com esse grupo de estudantes, eles chegam a uma conclusão de que o lugar onde eles estavam era um lugar pequeno, e eles precisavam ir para um próximo nível, precisavam alcançar o próximo nível. Eu trago esse texto para a gente meditar nessa tarde, porque eu creio que tudo isso tem muito a ver com a história
da Nova Montreal, da Nova Quebec, tem muito a ver com a história da Ottawa, tem muito a ver com o que Deus está fazendo aqui no Canadá. E eu ousaria dizer que isso tem muito a ver com o que Deus está fazendo na nossa nação, no Brasil e no mundo de um modo geral. Eu entendo que chegou o momento da gente ir para um próximo nível. Vamos lá, quantos de vocês já tiveram essa nítida impressão? Ou, de repente, é alguma coisa que está dentro de você, que você sabe que está acontecendo, mas ainda não conseguiu captar essa ideia de que Deus está te provocando e dizendo, olha, está legal onde você está gostoso, tem muita coisa acontecendo, mas, de alguma forma, você sente algo te impulsionando, te desafiando e dizendo, é hora de dar o próximo passo, é hora de alcançar o próximo nível. Aleluia! Mas se isso não é tão claro no seu coração, nós queremos então fazer uso desse momento tão precioso, dessa celebração de comemoração e desse ambiente profético, né? Porque a Bíblia diz que nós podemos, o sentido da palavra profecia é poder incentivar, é poder ativar uns aos outros. Eu só gostaria que você colocasse as suas mãos no ombro de alguém, debaixo dessa unção gostosa que nós estamos aqui. Eu gostaria que você declarasse para essa pessoa, se prepare porque é hora de ir para o próximo nível. Muito bem. Então, olha aqui. O ensaio foi bom. Agora você vai falar 3 vezes para essa pessoa, mas com convicção. Você vai repetir 3 vezes para ela, para ficar bem caracterizado. Amém? Eu vou contar 1, 2, 3 e você vai repetir 3 vezes para ela. Vamos lá? 1, 2, 3. Agora, só para aqueles que creem, levante as suas mãos e dê um brado de júbilo, um aplauso ao Senhor neste lugar. Eu disse que eu vou me comportar, não vou me empolgar, não. Vou voltar aqui. A Rebeca é aquelas foguista dos maquinistas, que vai jogando lenha. Eu estou de olho em você, tá? Aleluia. Agora, deixa eu te dar algumas dicas aqui. Eu creio que os momentos que já vivi nessa caminhada, eu creio que eu tenho alguma experiência para te dar umas dicas preciosas. E o Espírito Santo vai tornar isso muito mais claro no seu coração ainda. Preste bem atenção, eu não tenho dúvida de que existe um próximo nível para você. Não tenho dúvida de que essa moçada que nós temos aqui é uma moçada que vai incendiar essa nação. Mas para alcançar o próximo nível, toma nota disso aqui, nós precisamos saber onde nós estamos e aonde nós queremos chegar. Eu preciso fazer uma avaliação precisa do meu momento atual. E essa avaliação precisa do meu momento atual vai me ajudar a entender o agora e vai me habilitar, ou vai me ajudar a procurar ferramentas que vão me permitir alcançar o próximo nível. Em outras palavras, eu preciso avaliar onde eu estou e entender que o próximo nível, ele vai me custar algo. Amém? Os discípulos dos profetas disseram para Eliseu, veja bem, a gente não consegue se reunir mais. A coisa está gostosa, tem muita gente chegando, ficou um pouco incômodo aqui as nossas reuniões. Nós precisamos de mais espaço, nós precisamos de mais salas, nós precisamos dar uma refrigerada nesse lugar, até mesmo porque se a gente não gerar mais espaço, com tanta gente empolgada para engajar nesse projeto da Escola de Profetas, provavelmente alguns vão ter que ficar na fila, alguns vão ter que ficar de fora, enfim. Eles estavam vivendo um momento onde tinha um incômodo, e a gente pode chamar de problema. Tem problema que é problema ruim, mas esse problema que eles estavam vivendo era um problema bom, porque estavam lidando com algo que estava acontecendo naqueles dias, que estava empolgando o coração de todo mundo que estava ali. Então,
os discípulos de Eliseu, eles tiveram uma avaliação exata do momento em que eles estavam vivendo, e preste bem atenção, porque quando você faz uma avaliação do momento em que você está, isso vai te ajudar a não perder o time, o tempo de Deus, o kairós de Deus, aquilo que Deus tem preparado para a sua vida, para agora e para os dias posteriores, os dias que estão à sua frente. Amém? Então, enquanto eu estou ministrando aqui, permita o Espírito Santo te ajudar a ter essa avaliação como eles tiveram, a avaliação do momento em que eles estavam vivendo e chegar à conclusão, essa é a hora de avançar. Porque eu creio que existe aquele momento que é o momento do agora de Deus na sua vida, onde as coisas vão começar a acontecer com muito mais intensidade do que elas têm acontecido até aqui. Amém? Então eles disseram, Eliseu, e aí? O que você me diz? A palavra do Senhor declara aqui no versículo 1, os discípulos dos profetas disseram, Eliseu, como vês o lugar onde nós nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Os discípulos de Eliseu foram até ele e ele disse, ok, eu estou com vocês, vocês podem dar esse passo. Mas antes dessa iniciativa, dessa atitude de cortarem as árvores, eles chegaram a uma conclusão e, obviamente, eles foram buscar esse conselho com Eliseu. Aí tem uma segunda parte que, quando a gente avalia expansão, crescimento, desenvolvimento, precisamos entender que Deus sempre está pronto. Eu costumo dizer que Deus ele não está lá no céu, com a mão na cabeça, pensando do que Ele tem para você, do que Ele vai projetar para você. A nova, no projeto de Deus, ela já está pronta. Órua também já está pronto. A Viva já está pronta. Para os próximos, se você quiser colocar no papel, se a igreja tiver mais 10, 15, 20 anos, né, o projeto de todas essas igrejas, eles já estão prontos no céu. E o projeto de Deus para a sua vida também já está pronto no céu. Deus não está lá sentado numa cadeira, desenhando e pensando como é que serão os próximos dias na sua vida. Eu digo isso para você pelo seguinte, porque quando Deus fala com Noé acerca da arca, Deus não falou, Noé, espera aí, eu acho que se você puxar 10 para lá, 15 para cá, vai ficar num tamanho legal. Não. Deus disse, olha, esse é o comprimento, essa é a altura, essa é a largura, essa é a profundidade, tem que ter tantos compartimentos. Além dos compartimentos, você vai usar esse tipo de madeira. Além desse tipo de madeira, você vai usar esse tipo de material para poder calafetar, para que essa arca seja resistente. Você pegou a visão? Esse é o projeto. Da mesma forma, quando Deus fala com Moisés acerca do tabernáculo, gente, a impressão que eu tenho quando leio a maneira como Deus fala com Moisés, é como se Deus tivesse pegado Moisés e falasse assim, você está vendo isso aqui? Esse aqui é a maquete, esse aqui é o projeto, esse aqui é o croquis do tabernáculo que eu quero construir. E Deus deu para Moisés os mínimos detalhes, não só os mínimos detalhes, mas a infinidade de materiais que deveriam ser usados. Além da infinidade de materiais preciosos, Deus também fala para ele sobre os profissionais, onde é que estavam esses profissionais, como é que ele encontraria esses profissionais para que pudesse se juntar a ele para o projeto de Deus. Então, o projeto de Deus para a sua vida já está pronto. Você me entendeu? Você me entendeu? Pega essa chave nessa tarde. O projeto de Deus para a sua vida já está pronto. Amém. Aleluia! Da perspectiva de Deus, já está tudo pronto. Mas a minha pergunta é, e da nossa perspectiva? Qual é a minha percepção desse momento? Porque eu posso perder o time de Deus, eu posso perder o tempo de Deus. Porque uma coisa é estar pronto da perspectiva de Deus. E da nossa parte? Porque eu fico vendo como se fosse um ponto de interrogação na cabeça de muitos de nós e dos discípulos. E agora, meu irmão? E agora? O processo é, conforme o tema dessa conferência. Agora é prática, é fé, ousadia e trabalho. É o que nós temos que fazer agora. É exercer fé, é partir para a prática, é arregaçar as mangas, porque eu não consigo ver resultados sem trabalho. Às vezes tem pessoas que projetam muita expectativa em resultados na igreja e até na relação dela com Deus.
Mas não existem resultados sem trabalho. Não existe resultado sem colocar a mão na massa, sem partir para cima, gente. Mas inclusive na obra de Deus, você vê os apóstolos suando a camisa, Jesus dizendo, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, tudo já está pronto. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, meu irmão, aleluia, aleluia. A partir desse momento, é você quem determina como e quando as coisas de Deus vão acontecer na sua vida. Você pegou essa? É você quem determina. Não, mas pastor, você não me entendeu. O pastor Henrique precisa olhar mais para mim. O pastor Henrique está olhando para todo mundo. O cara não olha para mim. Ô, meu irmão, você quer que o Henrique olhe para você ou quer que Deus olhe para você? Porque se o Henrique olhar para você, pode ser que ele vai ser limitado do que ele tem para você. Mas se você tentar olhar da perspectiva de Deus, Deus vai te dar o que você espera e Ele vai surpreender a sua expectativa, vai te levar muito mais além do que você esteja esperando nesse momento. Quantos de vocês estão comigo aqui? Amém? Diga assim para alguém ao seu lado, essa é a sua hora. Esse é o seu momento. Amém? Vamos lá. Quantos de vocês estão dispostos a avançar nessa tarde? Quantos de vocês estão dispostos a avançar nessa tarde? Quantos homens e mulheres ousados de Deus nós temos aqui nessa tarde? Então se prepara, porque o melhor de Deus está vindo. Aleluia! Aleluia! 5h42, eu tenho até... Aí o Marcelo pega às 10 e vai até às 5 da manhã. Às 5 da manhã eu já pego o meu time, a gente vai direto para a hora. A gente já faz uma vigília de 5 até as 8, já começa a arrumar o... Então tá tudo programado. Olha aí, que bom que vocês já capturaram a agenda de Deus nesse lugar aqui. Eu estou gostando desse negócio. Agora vem comigo. Deus quer ver o crescimento da igreja. E também o nosso crescimento pessoal. Deus não nos colocou aqui para ficarmos estagnados, não nos criou, Ele não nos criou para que nós estivéssemos limitados. Deus nos criou para que nós possamos crescer e expandir. Amém? Quantos de vocês gostam dessa ideia de crescer? Expandir. Não. Quantos gostam da ideia de crescer? Expandir. Conquistar. Muito bem. Deus também gosta disso. Não falando de teoria da evolução, mas Deus nos criou para evoluir, para nós nos tornarmos melhores cada vez mais e mais. Amém? Mas um texto tão simples, gente, vem comigo. Eles entendem a necessidade de crescer, avaliam a capacidade do local e de cada um naquele momento, mas quando eles dão o passo da expansão, eles não fazem isso por conta própria. Eles fazem isso debaixo de direção. Porque eu creio que Eliseu aqui, acho que eu falei Elias, né? Eliseu aqui, ele representa o comando de Deus. Representa a direção de Deus. Representa a voz profética. E quando os filhos dos profetas vão para Eliseu e falam, Eliseu, na verdade o que você acha? E aí, como é que a gente faz? E eles têm a aprovação de Eliseu. Então, eu não tenho dúvida, tanto quanto eu posso te ver, a gente pode interagir aqui nessa plateia, eu não tenho dúvida quanto ao plano de Deus para a sua vida. Mas de tudo o que você puder fazer, e você vai ter que fazer muitas coisas, Deus vai te treinar em muitas áreas, e você pode procurar meios de treinamento, seminários, você pode lançar mão de todos. Nós temos uma demanda de recursos hoje, você não faz ideia. Aqui, eu tenho esse cara aqui, o Marcelo Jamal. O Marcelo Jamal, eu acho que ele tem material para evangelizar o mundo inteiro. Eu estou falando para você não faz ideia do quanto material. Pensa em qualquer tema, em qualquer área bíblica, tema controverso, teológico. O Marcelo Jamal, ele está preparando uma escola só para isso. E você tem que se preparar para isso. Mas de tudo que você puder fazer, ouça-me, faça debaixo da direção de Deus. Faça debaixo da orientação de Deus. Tenha certeza de estar fazendo isso debaixo de direção e alinhamento.
Essa é a orientação, esse é o passo que vem antes de todos os passos. Porque, querido, se Deus falar com você, se Deus te dirigir, se Deus for claro com você, me ouça. Se Deus disser para você assim, ó, abra uma igreja lá no meio do Lago Ontário, pode abrir. Você está louco? Pode abrir. Porque as pessoas vão chegar lá de barco, nadando, de alguma forma elas vão chegar lá. Porque quando Deus fala, Ele é fiel para cumprir toda a sua palavra. Ele é fiel. Então, tenha certeza de que Deus está falando com você. Olha o versículos 2 e 3 diz, vamos ao Rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. Eliseu disse, podem ir. Aqui estava a aprovação, aqui estava a avaliação. Podem ir. Deus é com vocês. Estou dizendo isso para vocês, queridos, porque nós estamos vivendo um dos momentos mais lindos na história da igreja. São os dias que antecedem a volta do nosso Senhor Jesus. Irmãos, eu não sei quanto a você, mas isso aqui é uma não, eu não estou falando de teologia, é só um sentimento, uma interpretação. Mas eu acredito que a sua geração vai ser a geração que vai ouvir o toque da trombeta. Eu creio que a nossa geração é a geração dos arrebatados, conforme Paulo diz. E nós, os que estivermos vivos, seremos transformados em corpos incorruptíveis e subiremos e encontraremos o Senhor nos ares e iremos juntamente com Ele para a sua glória e nos assentaremos à mesa com Isaac, Abraão e Jacó e participaremos da ceia do Senhor. Sua geração é a geração dos arrebatados. Aleluia! Eu tenho essa convicção no meu coração. A geração dos nossos filhos. Nós estamos vivendo a iminência da volta do Senhor Jesus, que pode acontecer a qualquer momento. E por essa razão eu quero reforçar a necessidade de nós caminharmos acertadamente debaixo da direção de Deus, porque, meus queridos irmãos, não existe mais tempo para perder. Nós não podemos perder mais tempo. Deus, eu volto a repetir, Ele tem um plano desenhado para essa igreja. Deus tem um plano desenhado para cada um de nós, como indivíduos. Talvez Ele já te deu alguns relances, algumas visões, e está confirmando aqui nesses dias, e vai confirmar muito mais para frente, conforme nós já ouvimos tantos testemunhos. O pastor Frank ontem dizendo quantas vezes Deus confirmou no coração dele o que tinha para ele, mesmo em momentos na vida dele, onde o Senhor o levou para algumas circunstâncias, onde somente para provar para ele o que ele queria realizar na vida dele e através da vida dele. Mas ouça aqui, na medida em que nós crescemos como indivíduo, na medida em que nós crescemos como igreja, a gente precisa também ter discernimento. Porque, principalmente como igreja, isso acontece como indivíduo e ministérios, nós somos cercados por pessoas que muitas vezes nos apresentam muitos planos e muitas boas ideias. E eu não estou aqui para dizer para você que boas ideias é algo ruim. O que eu estou querendo dizer é que se a igreja é dele, muito mais do que boas ideias, nós precisamos da direção dele. Queridos, uma igreja, ela tem que ser conduzida e guiar. As boas ideias fazem parte, elas são agregadas. Mas uma igreja não é dirigida por boas ideias. Um ministério não pode ser dirigido por boas ideias. Cara, eu pensei nisso aqui para a sua vida. Tá, você pensou, mas Deus falou com você? Então, se Deus não falou, eu vou colocar do lado. Porque igreja e ministérios não são guiados através de boas ideias, são guiados através da direção de Deus. Deus tem direção clara para a sua vida. Deus tem orientação clara para a sua vida. Porque eu faço parte desse grupo raiz aí, entendeu? Porque eu me converti bem novo no Evangelho. Você não faz ideia o quanto eu amo toda como é que eu falaria? Toda essa incrementação que a igreja moderna tem nesses dias. E eu estou dizendo para você que tem que ter tudo isso. Não pode faltar, tem que ter. Essa moçada sabe o que eu estou falando. Mas eu percebo em alguns lugares onde tem tudo isso, né, mas muitas vezes falta aquilo que é essencial.
Isso me faz lembrar de um querido pastor, pastor Francisco, que me discipulou no começo do ministério, quando eu estava pastoreando ainda na cidade de Guarapuava, com 2 amigos, Harold e Luciano, e ele nos contou uma experiência sobre igreja. E aí ele falou sobre um passarinho na gaiola. Algumas pessoas, eu não sou a favor da ideia de passarinho na gaiola, mas tem os bons criadores de passarinho aí. E aí colocaram o passarinho na gaiola, mas era um passarinho assim que, né, era não sei quantos cantos por minutos, a cada segundo, era tantos cantos. E aí, primeiro dia não cantou, segundo dia não cantou, o terceiro dia o passarinho também não cantou. Aí começou, vamos fazer o seguinte, sabe o que está faltando? Tem que colocar um espelhinho na gaiola. Vamos colocar um espelhinho na gaiola, porque aí ele vai olhar para o espelho, ele vai se ver e ele vai começar a cantar. Aí pegaram e colocaram o espelhinho na gaiola, e no dia seguinte o passarinho não cantou. Não, mas alguns dizem que além do espelhinho tem que colocar um balancinho também. Né? Você já viu aquelas gaiolas que tem um balancinho, que ele pula no balancinho, o balancinho fica para... Vamos colocar um balancinho na gaiola. Né? E alguns dizem que colocando o balancinho o passarinho vai cantar. Colocaram um balancinho na gaiola, né? E ele pulou no balancinho para lá e para cá, e o passarinho não cantou. Gente, talvez a gente precisa colocar uns matinhos que representem o verde ali, né, para ele se sentir mais próximo do habitat dele. E aí foram lá e pegaram os matinhos, né, e colocaram na gaiola e o passarinho não cantou. Aí depois chegou um cara e falou assim, tá tudo bonito aqui. Tem espelho, tem balancinho, tem matinho, mas está faltando uma coisa aqui para esse passarinho. Está faltando o quê? Gente, não tem comida. Está faltando comida. Se o bicho não come, o bicho não canta. E ele trazendo essa experiência para dizer o seguinte, olha, a igreja pode ter tudo, mas se a igreja não tiver palavra de Deus, se não tiver direção de Deus, se não tiver Deus, se não tiver presença de Deus, ela vai fazer muito barulho, mas ela não vai chegar em lugar nenhum. Quantos de vocês estão me entendendo? Então, as boas ideias, eu acredito que elas são muito importantes, mas a igreja de Deus, muito mais do que boas ideias, é uma igreja que precisa caminhar debaixo da direção de Deus. Levante sua mão e declara assim comigo, uma palavra direta de Deus vale mais do que 1000 ideias. Amém? Deus sempre guiou o seu povo através de pessoas e sempre guiou pessoas através de direções claras. Direções claras. E aqui vai mais uma chave para você. Se você entende que essa é a sua hora, que esse é o seu momento, que Deus quer fazer algo em você através de você, você precisa encontrar um lugar. Você precisa ter um lugar onde você se encontra com Ele. Você precisa ter um lugar onde você diz, esse aqui é o meu lugar. Eu não estou querendo dizer que você não possa buscar Deus em quantos lugares você puder e quiser fazer isso. Quando eu falo de lugar, é um momento na sua vida. Estava conversando com um casal, numa reunião que nós fizemos na quinta-feira, antes de virmos para cá na sexta, e ele diz assim, pastor, aconteça o que acontecer, todo dia, 5 horas da manhã, eu estou conversando com Deus, e eu não negocio esse horário com absolutamente nada. Nada me tira naquele horário da presença de Deus. Eu falei, uau. Eu falei, eu estou aprendendo com você. E isso reforça a ideia do que Deus tem ministrado no meu coração desde a minha juventude, da minha adolescência. Direção de Deus. Nós precisamos achar esse lugar onde nós vamos ouvir a voz dEle. Se nós entendemos que existe um plano pronto, um plano desenhado, né, então precisamos achar esse lugar onde você vai ouvir de Deus acerca desse plano, acerca do que Ele tem para você. E é interessante que o próprio Deus, Ele quer proporcionar isso na sua e na minha vida. Oséias, por exemplo, 2, 14 e 16, que foi um dos tantos períodos difíceis que Israel viveu, e Deus traz para ele uma experiência muito interessante, porque alguns tratam isso como alegoria, outros tratam como realidade, que foi o casamento de Oséias com uma mulher que se tornou depois uma infiel, uma prostituta, que era um exemplo de Israel em relação ao relacionamento com Deus. Mas no momento crítico, Deus foi assim muito, muito pontiagudo, falando ao coração dos filhos de Israel, no versículos 14 e 16, que diz, portanto agora,
vou atraí-la, vou levá-la para o deserto. Para o deserto. E lá no deserto, eu vou te falar com carinho. Ali eu devolverei a ela as suas vinhas e farei do vale de Acor, que era um vale de maldição, uma porta de esperança. Ali ela me renderá como nos dias da sua infância, como no dia em que saiu do Egito. Naquele dia, declara o Senhor, você me chamará meu marido e me chamarás mais meu Senhor. Eu vou te atrair no deserto. A palavra deserto aqui, ela fica muito clara para a gente. No deserto, Facebook não funciona, Instagram também não funciona, telefone não funciona no deserto, televisão não funciona no deserto, nada. Deserto, o sentido é um lugar onde é só você e ele e não tem nenhum espaço para interferências que possam te tirar da presença do Senhor. Deixa Deus te atrair para o deserto. Deixa Deus te atrair para esse lugar onde vai ser só você e ele. Seu telefone não vai tocar. Você não vai ser tentado a orar 5 minutos e 5 minutos ir para as suas redes sociais. Você não vai ser tentado a orar 5 minutos e 5 minutos ligar a televisão para saber da notícia. Deixa Deus te atrair para o deserto. E lá no deserto, Ele vai falar ao seu coração. Ele vai dizer, esse é o desenho, essa é a proposta daquilo que eu tenho para a sua vida. Deus, mas isso aqui é impossível. Não faz diferença, porque não depende de você. Depende da sua disposição, porque quem vai fazer sou eu, o Senhor na tua vida. Queridos, a igreja que quer fazer parte do avivamento poderoso nesses dias, e eu creio que Deus não vai arrebatar uma igreja sem glória. O arrebatamento é para uma igreja cheia de glória e cheia do Espírito Santo. Mas essa igreja, ou esse povo que quer fazer parte desse último momento do avivamento e desses últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus, precisa ser um povo que aprenda a ter desertos, momentos com Deus, onde nada vai te tirar daquele lugar, nada vai te roubar da presença do Senhor, nada vai te afastar da presença do Senhor. E lá naquele lugar, a voz do Senhor, ela vai soar ao seu coração. Aleluia. Ei, você já parou para observar que, na maior parte das vezes, quando Deus falou com os homens e mulheres, eles estavam isolados, gente. Aqui, com Moisés, eu vou trazer esse povo para o deserto. Um retrato muito claro que me vem à mente é quando João, o discípulo amado, ele disse que ele estava isolado na ilha de Patmos, lá em Apocalipse, no capítulo 1, por causa do Evangelho. E lá na ilha de Patmos, num deserto, olha o que Deus fez com ele. Deus disse, vem, e eu vou te mostrar daqui, da minha perspectiva, porque lá pelo capítulo 3 ou 4, o anjo disse para ele, sobe, porque até então estava falando com ele, falando sobre as igrejas, falando sobre os anjos das igrejas. Acho que pelo capítulo 3 e 4 ele diz, sobe agora, e daqui de cima eu vou te mostrar as coisas que vão acontecer nos próximos dias. E ali ele viu todo o desfecho do Apocalipse, coisa que nós estamos vivendo hoje, não na perspectiva humana, mas ele viu na perspectiva do céu e na perspectiva divina. Quantos querem ir mais fundo nessa revelação do que Deus tem para as suas vidas? Abra as tuas mãos, quantos querem? Deixa Deus te atrair para o deserto. Deixa o Senhor te chamar para o deserto. Tem esses momentos a sós na presença do Senhor, porque certamente Ele vai te mostrar aquilo que você tem gerado expectativa, mas vai fazer muito mais do que você possa pensar. Amém? Aleluia. Deus quer nos dirigir, assim como dirigiu os filhos dos profetas. Um outro ponto que eu acho interessante aqui é quando eles se voltam para Eliseu depois do acordo e disse, e agora? Vamos descer até o Jordão. Repita assim comigo, Jordão. O Rio Jordão sempre foi um palco de muitos momentos memoráveis e manifestações poderosas de Deus. O Jordão também é visto como um divisor de águas entre o antes e o depois na vida do povo de Deus. Eu diria que na tradução TLG, tradução segundo Luiz Gomes, o Jordão significa, e agora?
o que a gente faz? Se você não sabia, eu preciso te dar uma notícia aqui. Ela não é ruim, ela é boa, mas você precisa saber disso. Entre você e o próximo nível existe um Jordão. Diga assim para alguém, entre você e o próximo nível existe um Jordão. Mas esse aqui é o tema de uma outra mensagem que eu estou devendo um convite lá para o Quebec, eu vou pregar lá depois. Eu vou lá, irmãos, pode ter certeza. Mas deixa eu te dar só uma pincelada aqui. Eu estava só dando uma estudada por cima aqui. É impressionante como o Jordão sempre foi palco de um divisor de águas. E eu posso ter todas as passagens depois, só que eu peguei só algumas principais, a começar com Jacó no capítulo 32 de Gênesis, porque a Bíblia faz menção do Val de Jaboque. E, na verdade, o Val de Jaboque, ele era um afluente do rio Jordão. E no Val de Jaboque, quando Jacó chega naquele lugar específico, e ele percebe que Esaú está vindo atrás dele com todos os seus... Aliás, Esaú estava à frente e atrás dele vinha o seu sogro, Labão. Então, Labão na sua retaguarda e Esaú, seu irmão, à frente. Então, Jacó, ele não tem outra opção. Ali no Val de Jaboque, ele faz com que todos passem para o outro lado. E a Bíblia diz que no Val de Jaboque, esse afluente do rio Jordão, fica somente ele e Deus. Porque sempre entre você e o próximo nível vai existir um Jordão. Mas o Jordão não é para te matar, o Jordão não é para te afogar, o Jordão é para determinar um marco da ação de Deus na sua vida. Aleluia! E ali no Val de Jaboque, naquele afluente do rio Jordão, a Bíblia diz que Jacó lutou com um anjo de Deus até o romper da alva. Ele disse, não, você não vai sair daqui enquanto você não me abençoar. Na verdade, alguns classificam aquele momento como sendo uma teofania, a aparição do Senhor Jesus para Jacó naquele momento, porque ele se classifica naquela posição como um ser celestial até acima dos anjos. E ali ele tem uma experiência marcante. Então, preste bem atenção, é hora de expandir, é hora de ir para o próximo nível, mas eu quero que você se prepare para passar o Jordão. Diga para o seu irmão, se prepare para passar o Jordão. Se prepare para passar o Jordão. Aleluia! Agora, não só se prepare, mas crie expectativa, porque no Jordão, provavelmente, você vai ter a maior de todas as experiências com Deus que você já teve até hoje, em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Mas eu vejo o rio Jordão não só na vida de Jacó, a gente vê também na vida de Josué. Depois que Moisés morre, Josué assume o comando do povo, e ele prepara todo, resumindo aqui os primeiros capítulos, de 1 até o capítulo 12, Jacó prepara todo mundo para atravessar o rio Jordão. Gente, e Jacó e Josué atravessam o rio Jordão num dos períodos mais difíceis, quando eram épocas de cheias, e as águas do rio Jordão estavam todas batendo nas ribanceiras do rio. E nesse exato momento em que Deus diz para ele para atravessar o rio Jordão, Deus fala, diz para esse povo, que o que eu vou fazer na vida deles agora, eles vão se lembrar para todos os dias. Inclusive, o Senhor disse que eles deviam fazer um memorial no meio do rio Jordão. E a Bíblia diz que Josué ordena os sacerdotes para que possam carregar a arca, e na medida em que eles vão carregando a arca e que eles vão colocando os pés nas águas do rio Jordão, elas começam a parar alguns quilômetros acima. E dentro de pouco tempo, as águas pararam, aquele trecho secou, e mais uma vez os filhos de Israel caminharam em seco, carregando a arca no meio do Jordão. Depois que eles carregam a arca, Josué pede para que eles façam um memorial de pedra. E depois que todos estão lá do outro lado, eles começam a ver as águas do Jordão retornando novamente e cobrindo todo aquele lugar. Porque sempre haverá na sua vida e entre o próximo nível um Jordão. Mas o Jordão é para determinar um marco de Deus, para você saber que Deus está com você, que Deus está na sua frente. O Jordão não é para te destruir, não é para te afogar, não é para te submergir. O Jordão vai
vai ser uma demonstração do poder de Deus sobre a sua vida e do poder de Deus sobre a sua casa. E você está dizendo, pastor, eu estou exatamente nesse momento do Jordão, eu estou nessa encruzilhada, eu não sei o que eu faço, eu estou cercado por problemas, estou cercado por dificuldades, pastor, eu não consigo ver nada à minha volta. Então se prepare, meu irmão, se você vive um momento que se configura o Jordão, é nesse momento que o Senhor vai vir, que o Senhor Todo-Poderoso vai se manifestar, e Ele vai mostrar quem Ele é, e o nome dEle, mais uma vez, vai ser glorificado na sua vida, na sua casa, em o nome do Senhor Jesus. Aleluia! Por que eu estou te falando isso, meu irmão? Porque até Jesus teve um Jordão na vida dele. O Jordão foi um divisor de águas. Lucas, no capítulo 4, 1 e 2, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão. Ele foi submerso no Jordão através do batismo. E ele sai do Jordão, cheio do Espírito Santo de Deus. E foi tentado pelo diabo 40 dias, mas ele não cedeu. Aleluia! Diga assim para o seu irmão, antes do próximo nível. Deus vai te levar a brincar um pouquinho no Jordão. Quantos de vocês estão comigo aqui? Amém. Aleluia! Esse aqui é um tema que eu deixei do lado aqui, que eu vou pregar uma mensagem só sobre as passagens do Jordão. Mas vamos voltar aqui para Eliseu, os profetas de Eliseu. Vamos voltar aqui para a voz de comando de Eliseu. Pode cortar árvores, e os caras estão lá. É interessante que, enquanto eles cortavam árvore, a Bíblia diz que, enquanto usavam o machado, o ferro do machado caiu na água. E onde é que caiu o ferro do machado? No danado do Rio Jordão. Porque o Jordão, ele sempre está nesse emaranhado da manifestação de Deus. Dando a aparência de que tudo vai parar ali, mas não. O Jordão, por um aspecto, está associado à dificuldade, mas, por outro aspecto, à manifestação sobrenatural de Deus. Porque, novamente, o machado, o ferro do machado caiu lá no Rio Jordão. E todo mundo colocou na cabeça, acabou. Agora não tem mais como. E aí Eliseu pergunta, mas me dá a direção de onde caiu aqui o ferro do machado? E apontaram para ele. E ele usa uma vara, um pedaço de pau, e eu não sei qual foi o magnetismo que aconteceu ali. Aleluia! Mas o ferro do machado veio à tona e Deus estava dizendo, olha, o Jordão é só para falar para vocês que dificuldades virão, problemas virão. Não é fácil, tem que arregaçar as mangas, mas o Jordão é só para mostrar para vocês que nada nem ninguém pode me impedir quando eu quero fazer algo. Quando eu quero agir na vida do meu povo. E eu tenho certeza que Deus está falando com alguém aqui que está estocado na frente do Rio Jordão. Eu sei que Deus está falando com você, meu irmão. E nessa tarde, no nome do Senhor Jesus, aleluia, você vai atravessar esse Jordão. Você vai chegar do outro lado, em nome do Senhor Jesus. Porque o Jordão, ele na Bíblia não é entendido como uma artimanha do diabo para te parar, mas sim como um simples obstáculo onde Deus vai manifestar o poder, a graça e a bondade dele na sua vida, para você entender que ele tem o controle de todas as coisas. Caiu no Jordão, parou o trabalho? Não! Porque o Jordão não significa o fim, mas um lugar onde Deus vai se manifestar. Mas eu quero entrar por uma outra linha aqui, para a gente poder fechar aqui nessa noite. O machado é importante. O ferro do machado é importante. Porém, mais importante do que o ferro do machado é o corte do machado. É o corte do ferro. E aí, Eclesiastes 10:10. Obrigado, Tiago. Eclesiastes 10:10 diga, se você, eu quero ler aqui na nova versão, na tradução da linguagem de hoje, se você deixar o machado perder o corte e não afia, você vai ter de trabalhar muito mais para fazer o machado funcionar.
Diga assim para alguém ao seu lado, se o machado... No português a gente fala cego, né? Se o machado perdeu o corte. Assim, se o seu machado estiver sem corte, você vai suar muito mais. Ao invés de 2, você vai ter que dar 10 machadadas. Ou 15 machadadas. Queridos, é a Bíblia que está dizendo. Se você deixar o machado perder o corte e não afiar, terá de trabalhar muito mais. E por isso é muito mais inteligente planejar antes de agir. Aí eu quero usar aqui as palavras, eu quero tomar emprestado aqui uma fala do meu amigo Luciano Subirá, com quem tive a oportunidade de pastorear 7 anos em Guarapuava. Assim como a sabedoria de se afiar o corte do machado para rachar a lenha torna o trabalho mais eficaz, também há recursos espirituais que tornam o nosso andar em Deus mais frutífero. Eu vou repetir para você. Assim como a sabedoria de se afiar o corte do machado para se rachar a lenha torna o trabalho mais eficaz, também há recursos espirituais em Deus. Levante as tuas mãos. Recursos espirituais em Deus que tornam o nosso andar em Deus mais frutífero. Porque não é na sua força, não é na sua inteligência, nem na sua sabedoria. E Deus pode usar tudo isso. Mas muito mais do que na sua força, na sua sabedoria, é na força do Senhor. Se o machado do lenhador encontrar-se embotado e sem corte, ele tem que exercer muito mais força e energia em seu trabalho, consumindo assim mais do seu tempo. Mas ao investir uma parte do seu tempo afiando o corte do machado, no fim, ele economiza energia. Então, se você gastar muito mais tempo afiando, me deu que pena de tempo. Não, afia o machado. Afia o corte do machado. Calma, afia. Isso é um momento estratégico para afiar o machado, para que o corte possa ser certeiro, para que o trabalho seja mais eficiente, para que os resultados sejam muito mais do que os esperados. Afie o machado, para que você possa fazer em menos tempo o que levaria muito mais tempo com o corte do machado embotado, cego, sem corte. Afie o machado. Deus está chamando a sua igreja para afiar o machado. Sabe por quê? Ô Henrique, conforme a palavra profética que receberam aqui, porque é hora de expandir. É hora de expandir. Mas temos que ter a ferramenta certa e temos que ter o corte do machado afiado. A partir do momento em que a ferramenta adquire um corte melhor, ouça, será o corte que determinará o resultado e não a força do golpe na lenha. Corte do machado é que vai determinar. Pim! E por incrível que pareça, eu estava outro dia vendo um vídeo desses lenhadores. Gente, uma história assim, o cara pegava o machado com a mão aqui, numa só, pim! E pleft! Madeira espalhando para todo lado. Não é a força, é o corte. Não é o que eu sei, o que eu penso, o que eu acho, que vai fazer com que as coisas de Deus aconteçam, mas é o quanto dele eu tenho em mim, o quanto de Deus eu tenho em mim. Não economize tempo na manutenção do corte do machado. Você quer dizer o que com isso, pastor? Não economize tempo no seu devocional com Deus. Não economize tempo no seu lugar secreto com Deus. Não negocie. Queridos, quanto mais tempo com Deus, aleluia, maior será o resultado. Onde vocês estão me entendendo? Porque o que determina o que você vai ser em público não é o quanto você sabe, o quanto você tem.
O que determina o impacto das suas palavras em público é quanto tempo você reserva para estar com Ele no secreto. É o secreto que torna o seu momento público poderoso. É o secreto que torna o seu momento público fantástico. Eu li num livro uma vez, e eu creio que estava escrito nesse livro, eu creio que deve ser verdade, numa formatura onde duas pessoas diferentes foram chamadas para ler o Salmo 23. E aí foi um orador, pensa numa voz bonita, um cara eloquente, e pegou o Salmo 23 e começou. Porque o Senhor é o meu pastor. Aquela voz aveludada, gostosa. E aquele locutor leu o Salmo 23. No final da leitura, estava todo mundo de pé, aplaudindo aquele locutor e assoviando. Mas também chamaram um outro senhor simples para ler o Salmo 23. E ele começou a ler o Salmo 23, em alguns momentos com a voz embargada. E quando ele termina de ler o Salmo 23, tinha gente chorando, tinha gente de joelhos, tinha gente em pranto. Aquele locutor falou assim: cara, explica o negócio. O que você fez para que no final da leitura do Salmo, aquele pessoal estivesse todos lá em choro, pranto e quebrantamento? Ele disse: olha, talvez a diferença, eu vou falar por mim. Talvez você conheça o Salmo 23, mas eu conheço o autor do Salmo 23. Eu sei quem é o autor desse Salmo. Eu vivo com ele. Eu ando com ele. Não é nem tanto o que você fala que vai promover no coração das pessoas o que Deus quer promover, mas o quanto eu e você temos de Deus em nós é o que vai determinar o impacto de Deus na vida das pessoas. Deus está chamando a nossa geração. É hora de afiar o corte do machado. Amém? O que precisamos aprender e provar na prática é que o tempo gasto com Deus, o seu e o meu tempo gasto com Deus, é o machado sendo afiado, irmãos. Não economize tempo no seu relacionamento com Deus. Queria perguntar para você, Deus quer te usar muito. Como é que está o corte do seu machado? Eu queria te convidar para a gente dar uma afiadinha no corte do machado nessa tarde. Amém? Me lembro de uma experiência logo no começo da minha caminhada em Campinas, muito tempo atrás. Eu estava com os meus 21 anos de idade. E eu e alguns amigos, a gente estudava no Instituto Bíblico de Campinas, no IBCamp, que é um instituto bíblico que foi instituído em Campinas pela família do saudoso missionário americano Bernard Johnson. Depois o filho dele, Terry Johnson, assumiu o ministério. Hoje o neto dele está lá, uma geração de pastores. E 21 anos de idade, empolgado. E estava já no finalzinho do seminário, e eu e um amigo começamos uma reunião numa casa. E depois se transformou numa igreja que nós pastoreamos. Essa igreja está até hoje lá em Campinas, num bairro que naquela época era, por ser um bairro que estava começando, hoje ainda é um bairro afastado de Campinas, mas com muito mais estrutura. Mas aquele bairro naquela época, isso em 1989, começo dos anos da década de 90, Jardim Xangai, se alguém morou por aquela região ali, sabe do que eu estou falando. Jardim Xangai, que ficava perto, não tão perto, mas nas proximidades de um dos maiores prostíbulos da América Latina, o bairro de Itatinga, na cidade de Campinas. Estou me referindo a começo dos anos 90, não posso falar se continua com essas mesmas
conotação hoje, mas naquela época era o maior bairro de prostituição da América Latina, o bairro do Itatinga. E eu me lembro que estava com esse amigo, e nós estávamos reunindo 10, 15 pessoas, daqui a pouco começou a vir 20, 25, 30 pessoas na garagem de uma casa. Aí teve um dia que ele estava assim muito gripado, ele falou assim, cara, hoje eu não posso ir, você vai ter que fazer esse negócio funcionar sozinho hoje aí, me desculpa aí. Falei, cara, não tem problema, deixa comigo. E aí, passei o dia me preparando, fui empolgado, preparei uma palavra gostosa para aquele grupo. Irmãos, naquela noite preguei, valendo. E eu falei, o negócio é o seguinte, irmãos, Deus vai fazer milagre aqui, vai libertar. E Deus vai fazer o céu descer aqui. Ali, hein, Jamal, no semináriozinho ali, no finalzinho, acho que você conheceu aquele Bicamp de Campinas. Boa parte dos meninos de Campinas estudaram lá. Irmãos, eu sei que no final, aí eu falei, vamos orar aqui agora. Porque eu comecei a orar, irmãos. Foi uma das primeiras experiências, aliás, acho que a segunda ou terceira experiência que eu tive. Irmão, o que começou a cair de capeta. O que começou a cair de gente endemoniada. Mas eram uns bichos assim, que davam umas bicudas nas cadeiras, que subia. Aí na hora que eu vi aquele negócio, eu falei, meu Deus do céu, o que eu faço agora? Aí tinha umas irmãs que olhou para a saída do portão e subiu. E aí mais alguns corajosos que ficaram ali, um demoniado caiu daqui, outro lado. Aí daqui a pouco começou um pessoal, ai Jesus, o Senhor está aqui, esse bicho vai ter que sair. Aí que você vai conhecendo alguns. Irmãos, eu sei que eu fiquei assim, mais ou menos uns 5 minutos, não estou exagerando, uns 5 minutos, pensando, Deus, o que eu faço agora? Aí, daqui a pouco começou uma irmã, Jesus, olha, manda aqui agora, São Jorge com a espada. Manda São Jorge aqui. Manda São Jorge, porque esse bicho vai ter que ir embora. Aí a outra, Jesus, manda Maria também. Manda Maria para mandar esse bicho embora. E aí manda Maria, manda São Jorge. Aí o outro, Deus, manda Gabriel, manda o arcanjo Miguel, porque... E uns bichos lá, rangendo o dente, gritando. Aí daqui a pouco, irmãos, um daqueles endemoniados olhou para mim e falou assim... Eu nem era pastor naquela época. E aí, seu pastorzinho, você vai fazer o quê? Eu falei, meu Deus do céu, o bicho nem é abusado. Eu falei, Deus. Aí ele falou, mas o que você tem que fazer? Usa, eu vi literalmente, usa o poder do meu nome. Foi uma das experiências na minha vida que me fez ver e entender o poder do nome de Jesus. Irmãos, eu sei que eu cheguei na frente e falei assim, ó, literalmente fiz. Para! Aí todo mundo ficou quieto. O que está acontecendo? Eu falei, o negócio é o seguinte, ô capeta, eu quero dizer algo para você. Olha para mim aqui, sou diabo, sou encapetado. Eu vou falar só uma vez para você. Você vai sair dessa vida agora. Você vai pegar tudo que você tem, desaparece agora. Buf! Aí a mulher, oh meu Deus do céu, o que aconteceu comigo? Aí eu falei, o nome de Jesus funciona. Aí eu olhei para o outro e falei, seu bicho, agora é a sua vez. Eu já fui para cima do outro, babando e cuspindo. Eu falei, agora tu vai ter que sair. Irmãos, em 3 minutos, foi capeta para todo lado, gente liberta, e o Espírito Santo desceu naquele lugar. Aleluia. E naquele dia eu entendi o poder do nome de Jesus. Porque existem algumas coisas que não é na nossa força, é o quanto o seu machado está afiado. É o que vai determinar a ação de Deus e a manifestação de Deus através da sua vida. Quantos querem afiar o machado nessa tarde? Abra as tuas mãos em nome do Senhor Jesus. Eu vejo nesse lugar que Deus tem colocado nessa casa dons e talentos. Dons preciosíssimos, mas o exercício desse dom depende do machado afiado, depende de quanto tempo você investe nele, na sua preparação, porque a igreja
que vai ser usada com graça e poder nesses dias, não vai ser na sua força, mas vai ser debaixo da autoridade do Senhor. Você quer ver milagres nesses dias? Você quer ver Deus se manifestando como nunca antes nesses dias? Fique em pé em nome do Senhor Jesus. Antes da gente encerrar, eu quero saber quantos de vocês, se você entende, tem algum espaço aqui na frente, se você quiser vir aqui, Deus, eu preciso afiar o meu machado. Eu preciso afiar o machado, eu preciso gastar mais tempo na tua presença. Eu vou investir mais tempo na presença do Senhor. Eu preciso investir mais tempo na presença do Senhor. Quando eu falo do machado afiado, eu estou me referindo também a situações no seu casamento, que na verdade, para resolver esse problema, o que está faltando é cada um de vocês dobrar o joelho e se arrepender e pedir perdão para o Senhor, e não ficar tentando discutir a relação humanamente, culpando um ao outro. Na presença do Senhor existe sim uma graça de Deus que vai te ajudar a trazer solução para essa situação. Eu quero que você levante a sua voz em nome do Senhor Jesus. O Espírito do Senhor está neste lugar, e é um convite de Deus. Essa é a hora, igreja, é hora de afiar o machado. Essa é a hora de nos achegarmos diante do Senhor. Esse é o momento para que nós possamos nos curvar diante de Deus. Nessa geração, Deus quer fazer algo que nós nunca vimos antes. Mas a pergunta que eu faço para mim, faço para você: como é que está o nosso machado? Como é que está o corte do seu machado? Será que o corte do nosso machado está afiado? Pastor, não está nada bem, não tem problema. Então a partir de hoje você vai investir tempo na sua relação com Deus. E eu tenho certeza que quando você chegar diante de alguém, seja qual for a filosofia que ele te apresente, você vai fazer como o apóstolo Paulo, porque as minhas palavras não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas as minhas palavras se constituíram em palavras de autoridade e poder. Autoridade e poder, não palavras persuasivas, mas autoridade e poder. É essa autoridade que Deus está propondo para a sua igreja, porque a igreja é dele, e uma igreja flui debaixo da direção, debaixo da orientação e debaixo da autoridade do Espírito de Deus. Essa nova geração, galera, essa é a vez de vocês. Essa é a vez de vocês pegarem o bastão e ir um pouco mais à frente. Essa é a vez da igreja do Senhor Jesus. Aleluia. Ei, eu quero dizer algo para você. Se você ouviu dizer que o Quebec esqueceu de Deus, eu estou aqui debaixo da autoridade do nome do Senhor Jesus. Quebec, você vai saber quem é o Senhor. Quebec, você vai saber quem é o Senhor, porque é uma geração que está sendo levantada, uma geração faminta, uma geração que quer mais de Deus, uma geração com machado afiado, uma geração com uma palavra direta, uma geração cheia de autoridade. Se prepare, Quebec, porque o Senhor está vindo sobre essa província mais uma vez, assim diz o Senhor. Levante a sua voz e declare: Deus, eis aqui o meu machado. Eu estou retornando. Eu retorno à essência do primeiro amor, da comunhão, da relação com o Senhor. Eu estou retornando, Deus. Eu estou retornando, Deus. Yeah. Oh. Set me katana sandara babara babura fire. Oh. Oh. Levante a sua voz. Flua, 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 flua. Flua, flua. Lá atrás, flua, 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 flua. Essa é a hora de afiar o machado. Essa é a hora de afiar o machado. Setni katana sandara babara babura fai. Roskatana sotomo katana kandim lebereketoro sandara babara babura fai. Hey. Setni katana sandara babara babai. Tu quero estar.
Prosto aos teus pés. Pois prazer maior não é, Senhor, que me render e te adorar. Tudo cai em mim, eu quero, Senhor, quero te ofertar. Mas ainda é pouco que eu sei, Senhor, se comparado ao que não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus. Te adorarei. Somente a ti, Jesus. Oh, te louvarei. Não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus. Abra as tuas mãos. Duas coisas que Deus quer estabelecer na sua vida nessa tarde. Na verdade, Ele já vem trabalhando em cima disso. E o que está acontecendo aqui é só parte do processo. E Ele vai continuar trabalhando nisso. Uma coisa que Deus literalmente está colocando no meu coração, e você sabe que Ele está falando com você agora. O diabo quis tentar trazer um entendimento no seu coração de que o Jordão é para te matar, para te submergir, um lugar impossível de onde se possa sair. O Senhor está te dizendo que o seu Jordão, falta pouquinho para ficar para trás. Seu Jordão vai ficar para trás. Deus está te colocando em um novo nível. Um novo tempo está se abrindo diante de você, e as águas do Jordão estão ficando para trás, e o Senhor está te levantando para um novo nível. Essa é a palavra do Senhor. Eu estou te trazendo para um novo nível na sua vida pessoal, na sua vida financeira, no seu casamento. As águas do Jordão que vieram para te submergir, eu estou entrando com você nesse Jordão, e eu estou te fazendo sair muito mais do que vitorioso dessas águas do Jordão. Eu estou vindo ao teu encontro, eu estou te pegando pelas tuas mãos, estou dizendo: eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te encorajo, eu estou contigo, não temas, eu estou à sua frente, e o Jordão vai ser lembrado
sua vida, simplesmente no momento onde o milagre de Deus se manifestou. Se prepare, porque o Jordão já passou. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Eu quero que você pegue na mão de alguém agora, levante a mão dessa pessoa ao seu lado. Olha para mim aqui. Nada, nem ninguém vai parar o reino de Deus. Nada nem ninguém. Preste bem atenção. Eu quero quebrar com você uma máxima que a gente ouve nessa nação, de que as pessoas vivem em função do trabalho. Eu quero quebrar essa máxima com você. Eu não estou dizendo que a gente não tem que trabalhar. Não estou dizendo que a gente não tem que ganhar o pão de cada dia para colocar dentro de casa. Não estou dizendo isso. O trabalho é importante. Mas você não vai se tornar um escravo do trabalho. Você não vai se tornar um escravo de mamon. Porque muito mais do que ter chamado você para gerar recurso nessa nação, Deus te chamou para fazer o reino dele avançar nessa nação. Aleluia. E a única forma através da qual o reino de Deus vai avançar nessa nação é quando pessoas como você e eu começarmos a investir mais tempo com Deus. Meu irmão, preste bem atenção. Os ministérios da igreja vão fluir. Desde limpar a cadeira, arrumar a cadeira, carregar cabo, vai fluir, meu irmão. E as pessoas que forem chegando à igreja vão ser ministradas não somente por uma estrutura, mas por pessoas cujo machado foi afiado. Pessoas que estão cheias de Deus. Pessoas que estão cheias do Espírito Santo, que vão transbordar sobre elas amor, que vão transbordar sobre elas a presença do Pai, que vão transbordar sobre elas generosidade, que vão transbordar sobre elas bondade, que vão transbordar sobre elas prosperidade. Essa é a hora, é a sua e a minha hora de amolar o machado, de amolar o machado. Levanta a mão do seu irmão e fala: eis-me aqui, Senhor, eu estou indo para a tua presença, eu estou indo para a tua presença, eu estou indo. Levante a sua voz. Eu estou indo para esse lugar. Esse lugar é meu. De lá ninguém me tira. De lá ninguém me tira. De lá ninguém me arranca. O pecado não vai me tirar de lá. As redes sociais não vão me tirar de lá. As ocupações dessa vida não vão me tirar de lá. Eu estou indo para a tua presença. Eu estou correndo para esse lugar onde eu vou te ouvir, onde eu vou sentir a tua graça. Levante a sua voz e declare, irmão: eu estou indo, Deus. Eu estou indo, Deus. Eu estou indo, Deus. Eu estou indo. Você tem dúvida de que Ele está fazendo algo em você nessa tarde? Você tem dúvida disso, meu irmão? Você tem dúvida de que Ele está fazendo algo em você?
Você pode aplaudir esse nosso Deus maravilhoso. Eu acho que se alguém aqui nunca teve antes uma experiência com Deus, hoje teve. E se... Até o microfone aqui teve, irmão. E se você ainda tem fome e sede de Deus, eu quero falar uma coisa. Ainda tem mais. E tem mais hoje, tem mais amanhã nas igrejas, tem mais na segunda, mais na terça. Não deixe para se alimentar apenas em conferências. A conferência a gente overflow. No dia a dia a gente come arroz e feijão que nos sustenta. Então que essa conferência ela sirva para a gente de catalisador, para a gente querer mais, para a gente querer afiar os nossos machados. Amém? Quando eu canto, o inferno cai, pois eu sei, Deus é capaz sim de parar o inimigo, de parar o inimigo, de parar o inimigo quando eu oro. E quando eu oro, o diabo treme. E quando eu canto, o inferno cai. Pois eu sei, e Deus é capaz sim, Ele é, de parar o inimigo, de parar o inimigo, de parar o inimigo. E quando eu oro, fogo cai, fogo cai, fogo cai. E quando nós oramos, este fogo cai, e fogo cai, e fogo cai. E quando nós oramos, este fogo cai. Jesus! Meu louvor queima, 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 queima como incenso. E meu clamor sobe até o trono, onde vem um fogo santo. O diabo já caiu, o diabo já caiu, o diabo já caiu. E quando